Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Professor Fábio por aqui, tudo bom? Vamos para a nossa segunda missão, não, professor, segunda premonição para os concursos da PM do Ceará e também para o Corpo de Bombeiros Militares do Ceará. Detalhe que essa aula de hoje é assunto comum às duas provas. Nós teremos aula aqui no nosso canal com relação a somente bombeiros, já que o edital ele é mais elaborado, ele contém assuntos que não tem para a Polícia Militar, certo? E a Polícia Militar tem alguns assuntos que não estão caindo para os bombeiros. Mas hoje, certo, a nossa premonição de número 2, ele é um assunto comum às duas corporações, beleza? Já segue aqui, ó, o meu Instagram de professor, prof. Fábio Hunter, do curso, concurseiro moçaranense. Já se inscreve no canal, tem aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu contatinho do TIR, enfim, o pessoal está estudando para o concurso da Polícia Militar, do Bombeiro Militar do Ceará, já manda esse vídeo, corta o link, já copia o link, manda para ele, certo? Para que tenham acesso a esse material. Sem mais delongas, questão na tela. E aí, pessoal, vamos seguir a sequência, né? Na primeira premonição foram 10 questões, vamos começar a partir da questão 11, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, é reconhecida a instituição do júri, certo? Se essa questão cair, vocês não vão errar, com a organização que ele der a lei, assegurados. E aí, pessoal, a questão aqui, ela pediu, ela exigiu do candidato, não são questões inéditas, depois eu vou fazer uma premonição, somente com questões inéditas. Hoje não, hoje é uma premonição com questões que já foram usadas em concurso público. Certo? E aí ele quer a característica do júri, e aí ele quer, pessoal, ó, a característica que marca a sequência aqui, ó, entre V e V. Esse tipo de questão é uma questão relativamente fácil, porque você precisa saber uma ou duas previsões, a depender de como a banca elaborou a questão, você já consegue resolver facilmente. E aí, pessoal, ó, a gente chega ao inciso 38. Nós estamos aqui, ó, no artigo 5º, né? Da CF/88, ok? E aí nós chegamos aqui ao inciso 38, que fala do júri. Certo? Júri para crimes dolosos contra a vida. Então eu já pego, ó, a previsão do D. O que você vai levar para a sua prova? Que é o júri tem a competência para julgar crimes dolosos. 99% das bancas, o que, é que elas vão fazer? Elas vão retirar dolosos e colocar crimes culposos, ou ela vai somar dolosos e, aí bota aqui, ó, culposos, certo? Somente a CF, ó, CF/88, ela vai definir que são crimes dolosos contra a vida, certo? É isso que você precisa saber para a sua prova. Além disso, pessoal, nós temos duas características aqui, certo? Que as bancas sempre tentam confundir vocês, que é a plenitude da defesa, que é a soberania dos vereditos. Não sei se você tem essa informação, o júri, né, o júri, ele é composto por quantas pessoas, professor? Por 7 jurados. Inclusive, alguns concursos, é critério de desempate você ter sido jurado, certo? São 7 jurados que vão decidir se fulano cometeu ou não aquele crime contra a vida. E, no caso, o juiz ele está ali para organizar os trabalhos, ele é o presidente do tribunal do júri, e se os jurados assim decidirem que fulano é culpado, ele faz a sentença da dosimetria da pena. Os jurados não participam da dosimetria da pena. Se ele entender que não, se os jurados entenderem que não, que deve ser absolvido, o juiz prolata a sentença absolutória. E assim vai, certo? Óbvio que eu não estou dando aqui uma aula de processo penal. Se fosse processo penal, ia falar que o júri é dividido em duas fases e tal. Eu quero que você acerte a questão quando cair no seu concurso da PM, beleza? Então, olha o que nós temos aqui de característica, pessoal. Plenitude da defesa. A defesa, pessoal, pode tudo. Tudo que esteja de acordo com a lei, certo? O que estiver de acordo com a lei, a defesa vai poder fazer. Aquilo que estiver contrário à lei, não pode. Certo? Plenitude não quer dizer absolutismo ou algo absoluto, que pode tudo. Então, pode tudo que esteja no direito. Sigilo das votações, aquilo que a gente vê na televisão, às vezes passando, né, uma simulação de júri, as pessoas conversando em jurados. Ei, fulano, será que fulano é culpado? Aquilo não existe.
No júri, no tribunal do júri, o jurado entra mudo e sai calado, certo? Ele pode falar, pode, o juiz autoriza, se ele tiver alguma dúvida. O próprio juiz pergunta, os jurados têm algo a esclarecer? Não, a promotoria disse uma coisa e o jurado ficou com dúvida. Excelência, tem um questionamento e tal. Então, quando o juiz autoriza determinadas situações. E a soberania dos vereditos. Eu disse aqui aos senhores há pouco que no tribunal do júri, o que acontece? Os jurados, eles são soberanos. Esses 7 jurados aqui, ó, eles são que? Soberanos. O que eles decidirem, então, está decidido. Eu lembro que quando eu trabalhava no Ministério Público, né, nós tivemos um caso aqui na cidade, que, fala bem rapidinho, uma pessoa jogou um paralelepípedo na cabeça da companheira, né? E aí foi preso, a gente pediu a prisão preventiva, o juiz concedeu, tinha medo, né, dele em liberdade poder terminar, né, o que começou com o paralelepípedo. E aí, enfim, o processo rodou e ele foi a júri, essa pessoa foi ao júri, né? E no dia da audiência, né, o réu, ele é escutado, ele é ouvido, né, ele é interrogado no dia da audiência, e ele foi muito sincero, né? Foi perguntado a ele se ele tinha cometido esse ato. Ele disse que sim, que foi um ato impensado, que estava discutindo com a companheira e tal. Inclusive, a companheira estava assistindo o tribunal do júri. Inclusive, ele disse que a companheira ia visitá-lo e tudo, enfim. Ele foi tão convincente, que os jurados resolveram absolver. E aí o juiz não pode dizer assim, ah, não, peraí, o jurado absolveu, não, eu sou contra. Não. O jurado decidir, por quê? Porque existe uma soberania dos veredictos ou vereditos, certo? O que os jurados decidirem, está decidido. Para o seu concurso, normalmente, pessoal, eles pegam essa parte aqui, ó, da plenitude da defesa e coloca plenitude dos vereditos, soberania da defesa, ele vai tentar enganar você. Ou então aqui, ó, dizer que é crime culposo ou doloso contra a vida. Vamos ver que com essa rápida explicação do 38 do artigo 5º a gente consegue responder a questão? Plenitude da defesa. Professor, realmente é plenitude da defesa. Isso aqui está certo. A defesa, ela é plena. Ela não é absoluta, mas ela é plena. Então, pessoal, ó, se eu coloquei V no primeiro, vamos descer. Eu já consigo tirar a letra B, ó. Tá vendo? Aqui não tem nada a ver. Consigo tirar a letra D, ó. Se eu for chutar, eu jamais vou chutar no B ou no D, porque eu tenho certeza que o A está correto. Soberania dos vereditos, veredictos ou vereditos, certo? A mudança aqui do C não vai fazer alteração não, beleza? Soberania dos vereditos, será que é, professor? Plenitude da defesa, soberania dos veredictos, está aqui, ó. Soberania dos veredictos. Portanto, aqui o segundo também é um V, pessoal, ó. Aqui também é um V. Se o segundo é um V, ó, segundo é V, eu não posso tirar A. Segundo é um V, eu já tiro a letra C, ó. Portanto, se você não souber mais nada, passou um branco, você não sabe mais nada, você tem ainda, ó, aqui, ó, 50% de chance de acertar, certo? Então, se você não souber mais de nada, pelo amor de Deus, não vai marcar B, C ou D, porque você sabe que está errado, certo? Então, você está aumentando a sua chance de acertar uma questão. Competência para julgamento de crimes dolosos, e aí o apressado, ele erra a questão, porque o apressado, ele vai ler até aqui. Aí bota V. Se ele botar um V aqui, é a letra A. Só que nós temos ainda, pessoal, uma outra previsão aqui, ó. Então, não pode ler isso aqui rápido, tem que ler devagar, ó. E culposos. Culposos, não. Culposos, não. Certo? Somente crimes dolosos. Portanto, aqui é um F. Se é um F, ó. Portanto, o nosso gabarito é a letra E e não a letra A. Certo? Então, aqui, ó, letra E. Certo? Então, cuidado. Essa metodologia de responder, ela funciona quando você tem certeza da matéria e você não age com impulso. Não pode agir com impulso. Agir com impulso vai errar a questão. Beleza? Galera, chegamos à nossa questão de número 12, certo? Vocês sabem, nós estamos continuando a sequência. E essa questão, ela é muito interessante porque ela trouxe uma súmula. Ele trouxe, a questão exigia que o candidato ele entendesse, não, que ele não entendesse,
que ele soubesse, questão doida, que ele soubesse o texto da súmula, certo? Então, vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês uma pequena observaçãozinha aqui, ó, bem aqui no canto, certo? Ó, toda vida que a gente falar súmula vinculante, certo? A gente chama de SV, você sempre vai ligar isso ao STF, certo? Súmula vinculante, somente quem edita é o Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fala somente de súmula, aí não. Súmula, eu posso ter o STJ, eu posso ter os TRFs, os TJs, certo? Súmula, qualquer um pode fazer, qualquer órgão do Poder Judiciário pode fazer. Quando eu falo súmula vinculante, somente o STF, porque o próprio nome já diz, vai vincular a administração, enfim. Galera, preste atenção. Nós vamos fazer um concurso para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiro Militar. Se a sua banca for cobrar súmula, certo? A súmula 11 é a que ela vai cobrar, porque está ligado diretamente à atividade policial, certo? Então, a banca simplesmente queria que você memorizasse o teor da súmula vinculante número 11, que é a súmula das algemas. Toda vez que você escutar a súmula vinculante número 11, você vai estar falando das algemas, das pulseiras de prata, certo? Que é colocado nos indivíduos que estão aí querendo ser ruim, certo? E aí ele traz aqui, ó, o texto da súmula, ele traz o texto da súmula, e você teria que fazer aquele negócio que você fazia no colégio. O quê? Completar aqui esse espaço. Certo? E aí você teria que saber o texto da súmula. Vamos analisar a súmula aqui, ó. Súmula vinculante número 11. Por que eu não coloquei aqui do STF? Porque quando a gente fala de súmula vinculante, já pressupõe que é do STF. Então, não precisa dizer redundância, porque somente o órgão do STF faz uma súmula vinculante. Certo? Número 11. Só é lícito, só é permitido ó, o uso de algemas, em caso de, vamos lá, resistência, é o primeiro caso aqui, ó, primeiro caso, resistência, fundado receio de fuga, aqui nós estamos diante do segundo caso, opa, passo aqui o slide, ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Aqui nós estamos, quando essa parte aqui, nós estamos na terceira possibilidade. Então, é resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria do próprio preso, ele está se debatendo dentro da viatura policial, ele está oferecendo algum tipo de resistência, ou alheia dos próprios agentes que estão realizando a prisão, de terceiros, da própria vítima, se assim houver, e por diante. Por parte de quem? Do preço, certo? Do caso do preço, ou de terceiros, não necessariamente o preço, terceiros. Certo? Se terceiros estiver ofendendo a integridade física do preço, por exemplo, né? Justificada a excepcionalidade por escrito, a sua prova vai dizer, às vezes, que é de forma oral, não, é escrito, sob pena de responsabilidade, o quê? Disciplinar, no caso aqui, a responsabilidade civil e penal do agente ou da autoridade. E nulidade da prisão ou do ato processual, certo? Uma audiência que o réu não apresentou nenhum indício de periculosidade, simplesmente o juiz não deixa algemado porque eu quero, né? Isso pode ser arguido uma nulidade desse caso, beleza? Então, esse daqui é o teor, uma forma bem breve da súmula vinculante número 11, que foi o que a nossa questão perguntou. Então, agora é só completar. Só é lícito o uso de algema em caso de, ó, você sabe mais ou menos que é a súmula da algema, certo? Você não tem maiores conhecimentos sobre isso. Mas você sabe que é a súmula das algemas. Em casos de crime contra a pessoa ou qualquer crime, pessoal, certo? Ó, crime contra a pessoa você já tiraria. Crime hediondo você tiraria.
Violência, crime de violência contra a pessoa, você já tiraria, porque você sabe que é alguma coisa de algema, resguardar a integridade do preso, de terceiros, receio de fuga. Você tem uma ideia, né, disso. E aí você volta para cá. Resistência fundada em receio de fuga ou fundado em receio de fuga. Ah, professor, eu não sei, continue lendo. Por parte do preso de terceiro, justificada a excepcionalidade. E aí aquele bizu que eu dei a você, ó, não é por escrito ou é verbalmente? Verbalmente não, professor. É por escrito, portanto, a D também não vai poder ser. E aí a gente fica com a letra C. Né? É um caso de uma questão que você necessariamente tem que memorizar uma súmula, um texto para você marcar. Esse tipo de questão, ele não mede conhecimento. Ele mede memorização. Questão 13, questãozinha boa, pessoal. Ó, uma questão que traz um caso concreto. Não se admite se a sua banca cobrar. Não é muito perfil, mas enfim, bombeiro pode ser, já que o conteúdo é maior. Durante uma audiência, determinado réu, e aí vamos querer falar o que é principal, né? Durante uma audiência, determinado réu é acusado de um crime que, segundo a acusação, foi cometido em contexto de vulnerabilidade social. O advogado de defesa argumenta que o réu não teve acesso, primeira coisa aqui, ó, não teve acesso a condições adequadas de defesa, pois não foi informado de seus direitos fundamentais durante a prisão. Aquilo que o policial tem que dizer, você tem direito de permanecer em silêncio. E durante o processo foi negada a produção de provas essenciais de sua defesa. Então, o advogado de defesa aqui, ele alega duas coisas. Primeiro, durante a prisão foi ilegal. Por quê? Porque não disse os direitos dele, o direito de permanecer calado, de ter assistência da família, ou de pessoa por ele indicada, né, para as pessoas serem comunicadas, tem direito a advogado, enfim. Além disso, o advogado menciona que o réu foi tratado de maneira desumana durante a detenção, o que contraria os princípios estabelecidos na CF de 1988. O juiz, ao analisar o caso, deve considerar os direitos e garantias fundamentais previstos na CF para decidir sobre a proteção dos direitos do réu, em todos os seus aspectos. Com base na situação hipotética apresentada, assinale a alternativa que apresenta corretamente os direitos e garantias fundamentais que devem ser mais enfatizados pelo advogado de defesa para sustentar a alegação da violação do direito do réu. Então, veja, primeiramente, o que, que ele diz? A gente tem que começar a separar aqui, pessoal. Aqui seria uma primeira parte, aqui, ó, quando ele fala e, né, aqui seguiria uma segunda parte. É assim que tu vai fazer sua prova. Pode riscar a prova, não há problema. Primeiro ele diz que ele não foi informado dos seus direitos. Então, houve uma quebra na comunicação por parte da autoridade policial. É tanto que a Constituição diz que deve haver identificação de quem realizou a prisão e de quem realizou o seu interrogatório, certo? Além disso, o advogado menciona que o réu foi tratado de maneira desumana durante a detenção, né? O ar-condicionado da cela do cidadão estava quebrado, né? O Wi-Fi não estava funcionando, coisas absurdas, absurdas, enfim. Vamos voltar para a questão. Então, ele está falando dos direitos do preso, certo? Então, você tem que botar na cabeça que isso aqui, ó, são o quê? Ó? Direitos dos presos. Professor, que letra feia, e é porque melhorou muito, viu? Direito dos presos, certo? Então, vamos lá, vamos alternativa por alternativa. Alternativa A. Direito à liberdade de expressão. Pessoal, parou aqui. Em algum momento, nesse contexto que a gente está analisando aqui, falou-se em alguma coisa que foi tolhido, que foi retirada a liberdade de expressão do preso? Não. A gente está falando de provas, a gente está falando de situações de direito que ele não teve, mas em algum momento fala do direito à liberdade de expressão. Portanto, a letra A ela já não pode ser o nosso gabarito. Vamos a letra B. Direito à privacidade, que protege a intimidade. Algum momento o texto falou que a intimidade do preso durante o cárcere ou durante a condução, do momento da prisão até a autoridade policial, enfim, algum momento foi violada a privacidade dele? Não, o texto não nos diz isso. Portanto, a letra B também não é o nosso gabarito. Letra C, o direito à igualdade perante a lei, que garante que todos são iguais e têm os mesmos direitos, independentemente de sua condição social. Ou a letra D,
a ampla defesa, o contraditório, né, que assegura que todos têm o direito de defender ou de ser ouvido em um processo judicial. Você marcaria essa D ou marcaria o direito à igualdade perante a lei, que garante que todos são iguais e têm os mesmos direitos, independente da sua condição social, certo? Aqui foi uma pegadinha, porque se você olhar o início do texto, assim, ó, durante uma audiência, determinado réu é acusado de um crime que, segundo a acusação, foi cometido em contexto de vulnerabilidade social. Quem fala em vulnerabilidade social não é a defesa, é a acusação. Que nesse caso aqui, quando ele fala acusação, ó, ele está falando aqui do Ministério Público com a sua acusação formal. Certo? Portanto, ele não está falando de direito à igualdade, não, ele não está discutindo isso, certo? Ele está discutindo isso aqui, ó, o advogado vai levar o direito à ampla defesa, daquele disse que não teve acesso a provas, contraditórios, enfim. Portanto, letra D na questão 13. Questãozinha boa, pessoal, questão muito boa, certo? Que tem que ter uma interpretação. Estamos juntos, somos combatentes, combatentes. Galera, como eu disse a vocês na primeira premonição, isso aqui é a segunda, nós vamos fazer uma premonição só com remédios constitucionais, certo? Mas eu trouxe algumas aqui já para a gente ir esquentando os tamborins. O remédio jurídico para casos em que a falta de norma regulamentadora. Pessoal, eu vou trazer aqui um bizu, que ele não é 100%, mas ele é 99%. Toda vida que o seu texto falar em falta de norma, toda vida que seu texto falar em falta de norma regulamentadora, em 99% dos casos ele está falando do mandado de injunção. Certo? Ele está falando do mandado de injunção. Porém, eu vou lhe dar um bizu que só tem aqui na premonição. Eu vou até trocar a cor da caneta. Certo? Nós temos aqui um bizu para você. Eu vou trazer com o bizu. Você só vai ter na premonição. Presta atenção. Às vezes, o seu examinador, ele pega essa palavra falta e ele faz uma troca. Ele coloca, sabe o quê? Ele bota assim, olha. A mora legislativa. Então, ele troca o termo falta por mora. Também está correto se cair no seu texto. Certo? Mora, demora, ausência, né? O legislativo dormiu. Portanto, ou vem falta, ou vem mora. Mora também é um termo que a banca costuma usar. Beleza? Então, a gente já sabe o que ele quer, né? Ele quer, ó, torna inviável o exercício dos direitos a liberdades constitucionais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Ele está querendo um mandato de segurança? Não. Mandato de segurança, não. Um mandato de junção? Sim. Letra B. Questãozinha muito simples, que quem errar na PM do Ceará, no Bombeiro do Ceará, vai cair 1000 posições, no mínimo. Questão 15. Questão 15 é uma questão em que ele traz diversos incisos do artigo 5º para a gente. Certo? No tocante a deveres individuais e coletivos, é correto afirmar, então ele quer, ó, que está correto, né? Que a Constituição Federal garante 2 pontos. E aí a gente vai ter que analisar alternativa por alternativa. Beleza? A criação de associações independe de autorização, as quais somente poderão ter suas atividades. Vamos ver se a gente consegue eliminar alguma coisa logo de cara. Ter suas atividades suspensas por intermédio de decisão judicial com trânsito em julgado. Galera, para suspender, eu não preciso do trânsito em julgado quando você estuda associações. Para suspender, eu não preciso do trânsito em julgado. E a associação é um tema que ele é muito propício a cair na nossa prova, PM do Ceará, PM do Ceará. Certo? Vamos dar uma estudadinha. Vamos dar uma estudadinha quando ele fala de associação, ó. Nós temos aqui os incisos. Eu fiz questão de trazer todos os incisos que falam sobre a associação, certo? Para que a gente possa discuti-los, beleza?
É plena associação para fins lícitos. O que a sua banca faz? Coloca um I e torna ilícitos. Certo? A finalidade de uma associação, ela é uma finalidade lícita. E ela veda a de caráter paramilitar. Sua questão vai dizer, autorizando, inclusive, a de caráter paramilitar. Ele veda, se ele diz aqui vedação, ele proíbe associação de caráter paramilitar. Beleza? A criação de associações ao texto da nossa questão e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, então não precisa de autorização, sendo vedada interferência estatal e seu funcionamento. Óbvio que o funcionamento é de acordo com a lei. Quando não está de acordo com a lei, o Estado pode interferir. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. Aqui nós temos ou ter suas atividades suspensas. É o 2. Segundo, por decisão que judicial. A sua banca vai dizer que pode ser por decisão administrativa, certo? Não, por decisão judicial. Como é o nome diz? Quem é meu aluno sabe. Reserva de jurisdição. Situações em que só o Poder Judiciário pode fazer. Exigindo-se no primeiro caso. Quem é o primeiro caso? Dissolução. O trânsito em julgado. E a nossa alternativa diz aqui, ok, de suas atividades suspensas por intermédio de decisão judicial com o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, ele é apenas para o quê? Dissolver e não suspender, certo? Até porque eu posso suspender uma associação por uma liminar. Ninguém poderá ser compelido. Pessoal, compelido pode ser trocado por obrigado, certo? Associar-se ou permanecer associados. E as entidades associativas, e aí tem que ter esse texto, quando expressamente autorizadas. Isso aqui nas minhas aulas eu chamo de NEI, Núcleo Existencial do Inciso, que é um termo que, se eu retirar, eu torno a questão errada. Se as entidades associativas forem expressamente autorizadas, o que acontece? Eles têm legitimidade para representar os filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, de uma forma bem rapidinha, eu fiz uma revisão aqui sobre associações na Constituição. Vamos agora para a segunda, né? Então, a letra A, a gente já sabe que não pode. Bem, a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença, sendo o dever do Estado incentivar o exercício de cultos religiosos, bem como proteger os locais de culto e suas liturgias. Pessoal, será que o Estado ele tem a obrigação de fomentar, de incentivar os cultos religiosos? Certo? Olha o que diz aqui o artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido da forma da lei a proteção dos locais de suas liturgias. Aqui não vem dizendo que o Estado ele vai incentivar os cultos religiosos, até porque o Estado ele se afastou da religião, certo? Ou a religião pode colaborar com o Estado, mas o Estado não tem a obrigação de incentivar, porque existiu uma cisão. Igreja, religião para um lado, Estado para o outro. Não esqueça que o nosso Estado ele é laico. E aí uma coisa que eu sempre pergunto aos meus alunos em aula, né? Qual é a religião oficial do Brasil? Muitos dizem laico, certo? Ou se você que está assistindo aula aí, pergunta ao seu colega, que está assistindo aula em cursinho preparatório, pergunta assim, meu amigo, qual é a religião oficial do Brasil? Alguns vão dizer, o Brasil é laico. Pessoal, laicidade não é religião. Laicidade é a ausência de religião oficial por parte do Estado. Portanto, se eu pergunto qual é a religião oficial do Brasil, eu não posso dizer que é laico. Porque laicidade não é uma religião, certo? Se o Brasil tivesse uma religião oficial, o Brasil seria um país confessional. Assim como foi, por exemplo, quando a religião católica era a religião oficial do Brasil. E aí, nesse caso, o país era um país confessional.
Porém, o Brasil se separou da igreja, né, retirou a igreja oficialmente do Estado, o Estado foi para a esquerda, a igreja foi para a direita, e tornou-se um país laico, que não tem uma religião oficial. Portanto, laicidade não é sinônimo de religião, é sinônimo de ausência de religião oficial. Portanto, não pode ser também a letra P. Gratuidade reconhecidamente pobres da forma da lei, do registro civil, nascimento, certidão de óbito, bem como habeas corpus e habeas data. Professor, eu não lembro. O que você vai fazer nesse caso? Vai desistir? Não, a viatura está lá fora esperando você. A viatura do Corpo do Bombeiro, a viatura da PM, a moto do CP Raio, o jet ski do bombeiro, o quadriciclo do bombeiro, as viaturas do COTAR, está tudo lá fora, estou tudo lá fora esperando você. Cabe você que está estudando ser merecedor de estar numa viatura dessa. Na parte da frente é óbvio, e na parte da trás não precisa estudar, certo? Mas na parte da frente. E como é que você vai ser merecedor? Se comprometendo com a causa, se comprometendo com aquilo que você quer fazer. Eu sempre digo aos meus alunos, você quer saber se você quer ser policial, quer ser bombeiro, veja uma viatura no meio da rua, se você olhar e seu olho brilhar e você querer estar na parte da frente da viatura, você é propenso a querer fazer concurso em área policial. Ah, professor, eu vou fazer só pelo dinheiro. Beleza, é uma opção também. Estou falando de vontade, estou falando de gosto. Então, para você que quer, que tem um sonho, que está dando gás, viu uma questão, não sabe uma alternativa, não se desespera. Não, não, eu vou. Calma, 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 calma. Não tenha pressa, não tem para que pressa. Leia a letra D. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa. Livre manifestação de pensamento com o devido anonimato. Pessoal, essa questão ela é mais batida do que carro de quem está começando a dirigir, certo? Nós não permitimos o anonimato, certo? Não é permitido o anonimato. Então, ó, deixa eu ver se eu tenho alguma. Vou pegar esse espaçozinho aqui, ó, para colocar. Espera aí. Vou pegar esse espaço aqui, ó. Pessoal, ó, o Brasil, eu vou resumir, certo? O Brasil não aceita o anonimato. Certo? Sua questão, isso aqui já é pacífico nas bancas. Sua questão vai dizer, inclusive, anonimato, aceitando o anonimato. Não, não permite anonimato. Porque eu vou conseguir, através da identificação de quem porventura praticou algum crime, a responsabilização. Por isso que se discute atualmente se a rede social ela deve ou não ser regulamentada. Das vertentes é a responsabilização. Hoje você cria um perfil fake e você está falando de astronomia, você está falando de física, de química, de política, de resgate, de concurso, tudo, e ninguém sabe nem quem é. Da mesma forma que você, às vezes, utiliza um perfil que você não tem foto, que não tem nome, que não tem nada, só para acompanhar e tal, para não, enfim, não se expor, às vezes as pessoas utilizam esses perfis fake para atacar, para cometer crimes. E aí, vai ficar por isso mesmo? Por isso que o Estado, você quer se manifestar, você se manifesta, mas não pode ocorrer pela via do anonimato. Só que aluno pergunta tudo, né? Uma vez em sala de aula, o aluno perguntou, professor, mas e as denúncias anônimas, que a gente não precisa se identificar? Não seria? E aí depois eu vi uma questão sobre isso. Não seria uma forma de anonimato? Primeiro que, tecnicamente, o nome daquilo não é denúncia. Né? Mas, enfim, não é, eu gosto muito de processo penal, já perceberam, né? Mas, enfim. Naquela situação, não é uma exceção ao anonimato, certo? Você está comunicando um crime que, por uma questão de resguardo e defesa pessoal, você não precisa se identificar, certo? Por isso que o nome é denúncia anônima, certo? Porém, aquilo ali não é uma exceção ao anonimato. O anonimato é quando você se expõe, emite sua opinião, você pratica um ato escondido, seja por um perfil falso, seja se passando por outra pessoa, certo? Então, eu não, ó, você tem a livre manifestação do pensamento? Tem, desde que você se identifique.
com devido anonimato. Anonimato não, certo? Bem como o direito de resposta proporcional ao agravo, sim. Se você teve se um jornal publicou algo sobre você que é falso, o jornal tem por obrigação fazer a retratação via direito de resposta proporcional ao seu agravo. Se for da primeira página do jornal, a primeira página do jornal será a resposta. E você ainda pode ter uma indenização por dano moral, material, moral ou a sua imagem, certo? Porém, aqui, ó, com o devido anonimato, matou a questão. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, com a devida licença, e o acesso à informação, com resguardo do sigilo da fonte, se necessário, exercício profissional. Aqui tem um detalhe sutil. Perceba que nós estamos aqui com a letra C, stand-by, estamos na letra E, para você não perder o fio da meada. Perceba que aqui tem uma pegadinha. Eu tenho certeza que se a gente pegar o histórico de resposta dessa questão, nós vamos ter que muita gente marcou a letra E. Porque ele tem um bizu não, ele tem uma pegadinha, que igual aquele negócio de emoção, é a pegadinha, né? Pronto, veja. Com a devida licença, essa parte aqui é a parte que está incorreta, meu Elobosque. Vamos para cá. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente, ó, esse prefixo "in" aqui, deixa eu apagar porque o risco aqui saiu torto. E eu já disse a vocês, é porque a minha letra melhorou. Imagine quando era uma letra ruim, certo? Vamos lá, pessoal, brincadeiras à parte, ó. Esse prefixo "in" aqui é de negação, então que não depende de quê? De censura, que é um controle prévio, constante ou posterior, ou licença. Então, eu não vou precisar de uma licença para uma atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação. E aqui diz, com a devida licença. Ó. Portanto, não é também a nossa letra E. Não pode ser. Portanto, ficamos com a letra C. Cuidado, pessoal. Vou só dar um bizu aqui para vocês. Eu já vi uma questão muito inteligente, muito inteligente. Foi um tempinho já para ver essa questão muito inteligente, que ele não falava da licença, ele falava da autorização para que o espetáculo possa ocorrer. Como assim, professor? Vamos pegar uma festa junina. Vamos pegar aqui em Mossoró, né? Nós estamos no período junino esse mês. Nós temos aqui um evento chamado Cidadela, que é vizinho à igreja da Resistência ao Bando de Lampião. E muito bom, ambiente muito bom, clima tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muito bom mesmo. Dificilmente tem uma confusão lá pelo Cidadela. E em anos anteriores, isso há 6, 7 anos atrás, vez por outros bombeiros interditavam as festas do Cidadela. Por quê? Porque não cumpria as regras de segurança que os bombeiros exigiam. Aí você pode botar, professor, mas peraí, aqui está dizendo, o Cidadela tem banda de rock, pagode, pop music, enfim, né? Uma festa muito boa. Você está dizendo aqui que, no caso festa, é uma expressão artística, é uma atividade cultural. E aqui está dizendo que não precisa de licença. Beleza. A prefeitura não ia buscar do Corpo de Bombeiro a licença. Porém, pelo poder de fiscalização que o bombeiro tem, pelo poder de polícia que o bombeiro tem, de fiscalização, de regulação de atividades, ele ia lá e via, peraí, tem extintor de incêndio? Tem saída de emergência? Não, não tem extintor de incêndio, não tem saída de emergência. Tem um plano, caso ocorra algum infortúnio, não tem plano, caso ocorra algum infortúnio. A parte elétrica está tudo isolado, não, a parte elétrica não está isolada. Ele não está dando a licença, ele não está dando uma autorização por falta de condições necessárias de segurança. E uma questão explorou isso. Depois eu vou procurar essa questão, ver se eu acho. Uma das questões mais inteligentes que eu já vi em um concurso de nível médio, certo? Portanto, pessoal, é a letra C aqui, é nossa. Ó, são gratuitos para o reconhecimento pobre da forma da lei, o registro de nascimento e a certidão de óbito. Aqui é muito fácil você memorizar. Nasceu, morreu. Pronto. O que é grátis? Nascer, morrer. Além disso, pessoal, o próprio habeas corpus e o habeas data são gratuitos. Então, você pega
Ou, o que é gratuito? A certidão de nascimento, certidão de óbitos, o AHC com habeas corpus e o HT com habeas data. Além disso, o que, é que nós temos mais que é grátis, segundo a nossa Constituição? Segundo a nossa Constituição, também é grátis o direito de certidão, certo? Independe do pagamento de taxa, direito de certidão, tal, as certidões que você tem, o direito de petição, certo? Também é gratuito, é isento de taxas. Portanto, a questão 15, letra C. E aí, tá acertando tudo? Vamos embora, né? Questão 16. Questãozinha muito boa, 16. Ao tratar sobre direitos individuais e coletivos, a Constituição Federal estabelece um rol de direitos e de garantias, assim, do tema analisa a seguir. E aí, aquelas mesmas questõezinhas que a gente vai colocar, V ou F, ou então dizer se está certo ou está errado, porque ele quer aqui, ó, estão corretos, não é isso? Então, vamos lá. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, que é o último caso aqui, ó, comunicação telefônica em caso de ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Isso aqui está correto, professor? Está corretíssimo, texto da lei, certo? Quando a gente fala da quebra das inviolabilidades, nós temos as regras e nós temos a exceção. Regra é inviolável o sigilo da sua correspondência. Seu vizinho não pode abrir a sua carta para saber o que é que você está. Ah, eu vou saber quanto é a fatura de fulano. Aí não pode. Inclusive, tem até um crime no Código Penal que é violação de correspondência, certo? Porém, não é absoluto, certo? Nós temos aí a questão, por exemplo, das comunicações telefônicas, certo? Elas podem ser quebradas. Aí eu estou falando aqui, pessoal, ó, não é dos dados, que os dados podem até ser coletados por delegado, né? Estou falando aqui da interceptação telefônica, o famoso grampo. Aí aqui, ó, é por ordem judicial, nas hipóteses da forma que a lei estabelecer. Qual é a lei? 97, 9697 de 96. Se não me engano, o número da lei é essa, que é o número da lei das interceptações telefônicas, 9692, certo? Que é a lei da interceptação telefônica. Nessa lei, pessoal, ele vem dizendo, certo? Ele vem dizendo como é que vai se operar a interceptação telefônica. Por que que não cai para vocês da Polícia Militar? Porque vocês não operam nesse quesito, certo? Vocês não operam. Deixa eu melhorar aqui, que está meio que esquisito aqui esse texto, certo? É a Lei 9296 de 96, né? Se não me engano, 9296, certo? Por que que não é cobrado de vocês? Porque vocês não operam quebra de interceptação telefônica, certo? Ó, essa aqui é a lei, ó, 9296 de 96, tá? Agora melhorou, né? Então, 296, certo? E tem, pessoal, duas finalidades básicas. Investigação criminal, ó, nunca esqueça, ou instrução processual penal. As bancas, às vezes, tiram isso aqui e colocam coisas cíveis, certo? Pensão de alimento, por exemplo. Então, um está corretíssimo. Então, se um está correto, o que é que eu tiro? A letra C, a letra D e a letra E, porque eu sei que o 1 está correto. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, dos dados, das comunicações telefônicas, salvo no último caso. Perceba, pessoal, que o último caso tem que ser comunicação telefônica, viu? Às vezes a banca inverte. Coloca a comunicação telefônica para cá e pega dados e coloca para cá, viu? Aí o último caso se torna dados. Beleza? Outra coisa sobre interceptação telefônica, principalmente, olha, inviolabilidade da correspondência, perdão. Principalmente quem vai fazer bombeiro, já que o edital de construção é mais extenso um pouco. Acredito que não chega a cobrar nesse grau de exigência. Porém, vamos deixar registrado aqui. O preso, ele tem direito a remeter cartas para fora da unidade prisional. Porém, o diretor
pode interceptar essas cartas, certo? Já é decisão pacífica no Supremo Tribunal Federal, certo? Que é o diretor do dado prisional pode quebrar o sigilo epistolar do preso, sigilo das cartas do preso. Professor, assim ficou fácil. Pois é, agora você tem, ó, 50% aqui e você tem 50% aqui, 50-50. Vamos lá? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, olha só, que a gente falou da questão anterior, em ambos os casos, o trânsito julgado. Suspensão, eu não preciso trânsito julgado. Dissolver, eu preciso. Portanto, aqui não satisfaz o nosso gabarito. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de detenção. Questãozinha manjada, certo? Racismo é pena de, ó, reclusão, certo? Questãozinha maiada essa, certo? É reclusão. Professor, pelo amor de Deus, em nome de Alá, melhore esta letra infeliz, que eu não consigo ler. Mas está aqui, filha, é só fazer um print. Ó, sua prova vai dizer que é, ó, melhorou? Reclusão. Perdão, sua prova vai dizer que é detenção. Ó, sua prova vai dizer que é detenção. E é reclusão. É inafiançável, é imprescritível, só que o regime de cumprimento de pena é a reclusão. Portanto, também não satisfaz esse 3, certo? Aí você, obviamente, você já achou o gabarito. Porque se não é o 2, se não é o 3, você já achou o gabarito, porque você já tira a letra A. Mas vamos confirmar, nós não temos tempo? Temos tempo. A lei considerará, ou 4, a lei considerará, você em tese já sabe que o 4 está certo, mas vamos ler. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terroríficos definidos como crimes hediondos. O 3TH. E, por exemplo, respondendo, os mandantes, aqueles que mandam, mas não praticam a ação, os executores, aqueles que obedecem, e você, policial militar ou bombeiro militar, que, podendo evitar, se omite. Vamos pegar um caso aqui, por exemplo, de um policial penal, ele está fazendo a sua ronda dentro da unidade prisional e ele intercepta uma conversa de 2 presos dizendo que à noite, aquela cela tem 4 presos, ele intercepta uma conversa, ele escuta uma conversa de 3 presos dizendo que à noite vão cometer um crime sexual contra o 4º preso que está naquela cela. E o próprio preso que foi ameaçado contra ele ser cometido um crime sexual à noite, o próprio preso chega para o policial e diz: Ei, policial, tá vendo aí o bizu, né? Me tire dessa cela, me tire desse alojamento. Simplesmente o policial ignora, ele não faz nada. A posterior, o crime ocorre, e aí, se for detectado que ele, podendo evitar, se omitiu, ele vai responder também, certo? Então, essa previsão do 4, a gente já sabia, ela está correta. Mas vamos para o 5. Constitui crime inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Não se fala em graça ou anistia dos 5, são suscetíveis. São inafiançáveis e imprescritíveis os crimes que são praticados por grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, pessoal, a questão aqui é a letra B, ó. Portanto, o 16 é a nossa letra B. Questãozinha boa. E aí eu trago aqui, ó, como está na CF, ó. Como está na CF aqui, eu estou trazendo, ó. A prática do racismo constitui crimes, ó. Vamos para a revisão. Inafiançável, porque não cabe fiança. Detalhe para transversal aqui, ó. Afiançável é uma coisa, inafiançável que não cabe fiança. Imprescritível, certo? Também aqui, ó, que não prescreve. Eu tenho crimes prescritíveis, crimes imprescritíveis. Sujeito à pena de
reclusão, ó, justamente aquilo que eu falei. A lei considerar crimes, ó, mais uma vez, ó, inafiançáveis, e aqui ele fala, ó, insuscetíveis. Detalhe para a transversal, que não são suscetíveis, não pode ocorrer o Instituto da Graça, o Instituto da Anistia, certo? A prática de quê? A prática da tortura, o tráfico de entorpecentes, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. E aí, mesma situação. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Certo? Portanto, questãozinha aqui, letra de lei, mas muito boa para a gente analisar. Certo? Simbora? 17, pessoal. 17. Leia as assertivas a seguir. E aí, mais uma vez, ó, ele já está craque nisso, né? Ele quis falar, ele não falou, mas ele quis falar aqui do sistema de penas. A Constituição, ela fala sobre penas. Pena de morte, vedações de penas, penas permitidas, penas proibidas, certo? E aí, ó, embaixo ele diz, aí você, professor, não entendi nada aqui, você teria que ler embaixo, ó. São penas criminais proibidas. Então, dentre essas daqui, ele quer um rol de penas proibidas. E aqui, pessoal, ele juntou penas permitidas com penas proibidas. Desce aqui, ó. Trouxe aqui para vocês, ó. Ó aqui, ó aqui. Certo? A lei regulará a individualização da pena. Essa lei eu também dou aula na turma Missão Aprovação. Essa lei aqui, ó, é a lei 7.210, barra 84, que é a nossa LEP, Lei da Execução Penal, ok? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, isso aqui é um rol enumerativo. Qual? Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, aqui para os crimes anões, para os crimes de menor potencial ofensivo, suspensão ou interdição de direitos. Então, essas penas aqui, A, B, C, D e E, são penas o quê? Permitidas no Brasil. São penas permitidas no Brasil. Ao passo que não haverá penas, e aí, cuidado, eu vou de baixo para cima. Penas cruéis, eu já disse a vocês na primeira aula, quem assiste televisão tem uma probabilidade muito grande de errar questões de direito constitucional e da execução penal. Por quê? Porque vai se pressionar, porque a TV mostrou uma coisa e a lei diz outras. Então, a gente proíbe pena de caráter cruel, pena de banimento, quando você apenas seria enviar a pessoa para outro país. Eu não estou falando de deportação, não estou falando de expulsão, eu estou falando de banimento, uma sentença banindo você do território brasileiro, não é permitido. Trabalhos forçados, aquilo que muita gente quer, o preso trabalhando no sol, quebrando pedra com uma bola de 10 quilos nos pés, né? Enfim, não pode. Pena de caráter forever, de caráter perpétuo, também não temos pena de caráter perpétuo. E nós chegamos à grande pegadinha que tem aqui, ó. Pena de morte. É vedada a pena de morte, porém eu tenho uma exceção, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19. Certo? Então, perceba. Eu tenho penas que são proibidas, ó. Aqui são as penas, ó, proibidas. Eu tenho as penas que são permitidas. Então, você tem que saber essa diferenciação, que pode e que não pode no Brasil. Vamos voltar para 17. Proibidas. De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do 84, 19. Está correto, a gente já viu. Então, um está correto. Se um está correto, se é uma pena proibida, eu já tiro a letra B e já tiro a letra D. Certo? De plano, você já percebe que uma está certa. Se você olhar bem para a questão, você já sabe que está correto. Vamos embora. É proibido pena restritiva de liberdade? Não, não é proibida. Pena restritiva de liberdade. Portanto, 2 é falso.
o 2 é falso. Se o 2 é falso, já tira a letra E. Suspensão ou interdição de direitos. É uma pena proibida? Não, não é pena proibida. Eu já tiro 3. Alguma tem 3, alguma tem 3. Olha aqui. E você já matou a questão. Sabendo só esse esquemazinho aqui. Tá vendo? Espera aí, tenha calma, meu irmão. Vamos embora. Trabalho forçado é proibida? É proibida. 4. De expulsão é proibida a pena de expulsão? É, professor, você falou banimento. Eu falei banimento. Eu não falei expulsão. Você lembra que há alguns minutos atrás eu falei, ó, pessoal, não é deportação, não é expulsão, é banimento. Aqui era pegadinha. A pegadinha para você errar. Expulsão. Ó, expulsão. Expulsão é diferente de banimento. Certo? Expulsão é diferente, sabe de quê? É diferente, perdão, expulsão não, deixa eu voltar aqui. Espera aí, errei aqui a palavra, deixa eu apagar aqui. Pronto, agora vai. Caneta, pronto. Ó, presta atenção. Deportação é diferente de banimento. Certo? Expulsão é diferente de banimento, deportação é diferente de banimento. Certo? Portanto, a expulsão, ó, é uma pena que é proibida, ela nem existe. Se ela não existe, certo? Ela não é proibida. Ela não existe a pena de expulsão. Expulsão é um ato administrativo. Você chega com atividade lesiva ao patrimônio nacional, você, a soberania nacional, você é expulso do país. Deportação, problemas de documentos. Você chega ao Brasil, por algum motivo você não tem um documento que aqui é obrigatório. Então você é deportado para o seu país. Você chega aqui, desce no aeroporto, vai dar uma entrevista. Eu quero que o Estado democrático de direito pare de existir. Aqui tem que ter uma ditadura. Eu vou implementar isso. Você está trazendo uma atividade nociva ao Estado. E aí você é expulso, mas é um ato administrativo, não é uma pena. Salvo se você cometer um crime contra a soberania nacional, mas aí é outras coisas, é outra vibe. Certo? Penas cruéis são proibidas penas cruéis. E os 6 aqui, portanto, letra A. Viu que questãozinha boa? Tudo nível médio, pessoal. Questão 18. Mais uma questãozinha que eu trouxe aqui com remédios constitucionais. Vamos ver se a gente mata logo. Os remédios constitucionais são instrumentos previstos na Constituição que visam proteger os direitos fundamentais do cidadão contra abusos de autoridade ou violações. Dentre as opções a seguir, o remédio constitucional utilizado para garantir o direito de liberdade de locomoção, permitindo que qualquer pessoa, mesmo em situação de prisão, questione a legalidade de sua detenção é. Pessoal, falou em prisão, falou em prisão, só há um remédio a ser manejado. É o habeas corpus. É o único remédio que tem natureza penal. É o único remédio que tem natureza penal. Certo? Portanto, não tem nem questionamento. Habeas corpus. Certo? Questão bem tranquila. A questão de nós vamos ter uma aula só de remédio, não se preocupe. Uma premonição, na verdade, só de remédio. Questão 19. Os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição de 1988 são essenciais para a cidadania. Texto bonito. Dentre esses direitos que a Constituição assegura, a Constituição assegura que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse direito está relacionado ao princípio da
legalidade, cidadania, valorização do trabalho ou dignidade da pessoa humana. E você olha assim, professor, eu não lembro do meu professor de cursinho ter falado sobre isso, não. Falou, falou. Pessoal, preste atenção. Quando ele diz assim, ó, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, ele está garantindo, presta atenção, a, ele está garantindo que a pessoa, contra a pessoa, na verdade, o Estado não atua diretamente no seu corpo. Antigamente, certo? Isso não cai para vocês, mas enfim, só um adendo. Antigamente, a pena, bem antigamente, né? Isso você vê naquele livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Antes, a pena você pagava com o seu corpo, certo? Como assim, Fábio? Você pagava com o seu corpo. Você, por exemplo, alguns países hoje ainda utilizam. Vou beber aqui uma água. Alguns países ainda utilizam, certo? A pena é a pena corpórea, certo? Então você era preso, o seu corpo pagava pelo seu crime. Então você era açoitado, arrancavam membros, deformavam membros, porque a pena agia no seu corpo. Com o evoluir da humanidade, percebeu-se que a pena ela não deveria agir no seu corpo, né? Mas sim na sua liberdade. Por isso que a Constituição trouxe que eu não, ninguém, quando ele fala ninguém, independe de qualquer pessoa. Pode ser aquele cidadão que furtou R$ 500 de uma idosa, aquele cidadão que matou 14 criancinhas em uma escola. Professor, você está defendendo bandido? Não, eu quero que bandido se tore. Minha posição é muito clara com relação a isso. Mas eu estou treinando você para uma prova. Então, para a prova, você tem que ter esse pensamento, certo? Presta atenção. Então, não se tortura. E não há tratamento desumano ou degradante. Aí vamos pensar um pouco. Isso tem alguma coisa a ver com a valorização do trabalho? Pelo amor de Deus, né? Quem marcar a valorização do trabalho não estudou nada. Eu estou falando que é proibido o Estado me torturar, que é proibido o Estado me dar um tratamento desumano ou degradante. Isso tem alguma coisa a ver com minha cidadania, meu reconhecimento como pessoa pertencente àquele Estado? Não. Tem nada a ver com minha cidadania. Certo? Aí você ficaria entre legalidade ou dignidade da pessoa humana. Certo? Legalidade é fazer aquilo que não é proibido. Certo? Quando a gente pega, homens e mulheres são iguais direitos e obrigações. Aí depois vem, ninguém é obrigado a fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, legalidade. Aqui nós estamos falando, pessoal, certo? Aqui nós estamos falando da dignidade da pessoa humana, certo? Dignidade da pessoa humana. Que você vê a dignidade da pessoa humana, ela está implícita no artigo 5º em várias situações. Várias situações. O habeas corpus respeita a dignidade da pessoa humana. A vedação da tortura e tratamento desumano é ligada à dignidade da pessoa humana. O respeito à integridade física do preso é questão de direitos humanos, da dignidade da pessoa humana. Na Constituição, a dignidade da pessoa humana ela está no artigo 1º, inciso 3, como um fundamento da República, como um pilar de sustentação da nossa República, do nosso Estado Democrático de Direito, certo? Aqui, esse inciso ele não está ligado à legalidade, mas sim à dignidade da pessoa humana. Questãozinha muito boa, porque é uma questão interpretativa. Questão 20. Maria, estudante de Direito, resolveu apresentar seu trabalho de conclusão de curso, o famoso trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, sobre as disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, motivo pelo qual passou a estudar detalhadamente a temática. De acordo com a narrativa e considerando as disposições da CF, analisa as afirmativas a seguir. Aí você já dá uma olhada embaixo.
Nesse cenário, considerando as disposições da CF, está correto. Então, ele quer o que é correto. Beleza. Vamos ler. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a multa, a obrigação de reparar o dano e a decretação de impedimentos de bens ser, nos termos da lei, estendido aos sucessores, e contra eles executados até o limite do prejuízo causado. Bom, logo na primeira, a gente percebe que não está correto, certo? Que está nesse inciso aqui, ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de impedimento dos bens ser, nos termos da lei, estendido aos sucessores e contra eles executados, ó, até o limite do patrimônio transferido. Se o cidadão preso transferiu R$ 500, os seus sucessores só vão poder responder até R$ 500. Não pega o patrimônio dos sucessores. A questão de Estado é totalmente o contrário. Ó. Aí o apressado, ele lê só até aqui, ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Está correto. Peraí, se um está correto, Fábio ensinou. Ainda queima meu nome, viu? Fábio ensinou. Se um está correto, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a letra A, eu vou tirar a letra B, a letra C. Então, ó, 50, ainda bota-se na prova infeliz, ó. 50-50. E aí, se ele souber um pouquinho mais, vai contrastar o que ele sabe com o gabarito. E aí ele vai depois sair dizendo: professor Fábio ensina as coisas erradas. Não, eu ensino certo. Se o cara não presta atenção, se é um bebê, se está assistindo aula no Tinder, no chat da sala de bate-papo do UOL, se está fazendo qualquer outra coisa e não presta atenção da aula, a culpa não é minha. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ok. Podendo a multa, ó, a multa não. A obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens sendo, o chefe da lei estendido os sucessores. Ok. Essa parte aqui está errada, ó. E contra eles executado até o limite do prejuízo causado. Até o limite do prejuízo causado, não. Certo? A gente já viu no outro slide. Portanto, é falso. Se um é falso, olha a diferença que faz, pessoal. Ó, eu tiro o D e eu tiro o E. Olha a diferença. Olha a diferença que faz na vida do cidadão. 2. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Tá faltando alguma coisa? Tá. Aí, beleza. Ele traz a previsão do salvo, né? Salvo em caso de guerra declarada. De caráter perpétuo, salvo em caso de condenação por prática de crime doloso contra a vida. Vixe, misturou previsão do júri com a pena de caráter perpétuo. Não. Se há uma vedação à pena de caráter perpétuo, é para tudo. Portanto, 2 já está errado. Trabalhos forçados, não haverá pena, de banimento não haverá pena, não haverá pena cruel. Certo. Então, mas de toda forma, o 2 está errado. E agora nós chegamos à parte final e nós temos A ou C. Vamos ver o 3. Você já sabe que o 3 está certo, mas vamos ler. A prática do racismo constitui, ó, a questãozinha correta, ó, inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Ok. E o 4, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A lei penal não retroagirá, e retroatividade da lei penal, salvo se ela for para benefício do réu. Portanto, letra C, 3 e 4, certo? A lei penal só vai retroagir se for para benefício, se for para prejudicar, ela não retroage, beleza? Ufa! E amanhã, meus senhores, meus amigos, minhas amigas, amanhã pode ser você, certo? Aí no caminhão do Corpo de Bombeiros, nas viaturas do Corpo do Bombeiro, da Polícia Militar do Ceará, cabe a você traçar a linha com a caneta do seu destino. Não permita que terceiros escrevam o seu destino. Você tem plena capacidade de escrever o seu destino. Você tem plena capacidade de pegar a caneta que vai escrever o seu destino e você mesmo escrever. Então, não permita que ninguém escreva o seu destino por você.
Termino a premonição 2 dizendo algo que eu sempre digo aos meus alunos: eu não conheço ninguém que tenha vencido tendo desistido. Vencedores não desistem. E eu não quero que vocês desistam. Forte abraço, até a próxima premonição.